Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o tempo médio de entrega aqui no Power BI utilizando o DAX, ou também conhecido como lead time, tá? Que é um indicador aí muito importante para a área de logística. E caso você não seja da área de logística, pode ficar aí na aula também, que eu garanto para você que você vai aprender umas funções DAX bem interessante hoje, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ser a tabela que eu vou utilizar de base para calcular a minha função DAX. Então, eu vou vir aqui ó, em modo exibição de tabela, e é esta tabela aqui que é minha tabela de fretes, tá? E quando você precisar comparar este meu material com o seu, o que você vai precisar de coluna aí? Basicamente é o seguinte, tá? Entrega ID, que é o código ali de identificação de cada entrega que eu fiz, tá? A data do pedido, como o próprio nome já diz, né? É a data que o cliente fez o pedido, e a data de entrega é a data que o produto foi entregue para o cliente, tá? É basicamente essas três colunas aqui, as demais não vai ser necessário aqui nesse indicador, tranquilo? Então, ó, vou vir aqui ó, em exibição de relatório agora, ok? Dados, ó, em medidas vou clicar com o botão direito, tá? Nova medida. Estou clicando aqui em medida porque essa pastinha eu já deixei criada aqui no jeito para organizar as minhas medidas, tá? Mas você pode criar aí dentro da sua tabela frete, por exemplo, não tem problema nenhum, beleza? Eu vou chamar ela de tempo médio entrega. Vou deixar assim, igual, e vou dar um Shift Enter. Então, ó, vamos começar lá então. O que a gente vai precisar de função DAX aqui dentro? Ó. A principal função, como o próprio nome já diz, né? Como isso aqui é uma média, eu vou precisar de uma função que faça uma média. Então é average x, que é essa aqui, tá? Essa terceira com um xizinho na frente. E por que eu tenho que utilizar ela, tá? Porque quando essa função tem um xizinho na frente, basicamente o que ela faz? Ela vai correr ali na sua tabela, tá? Linha a linha, verificando todas as informações do cálculo para fazer essa média no final. Se você utilizar ela sem o x, ela não corre linha a linha, tá? Ela faz uma soma ali e tira a média do conjunto inteiro ali da sua tabela, beleza? Então a primeira coisa que eu vou utilizar é ela, ok? Vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo, clicar aqui fora, tá? Só para ocultar essa janela. E agora, dentro da Average X, o que eu quero verificar, tá? Então, para saber, eu preciso fazer uma lista, tá? Que eu vou utilizar a função values, que é essa função aqui, e uma lista do que para verificar, tá? Lá dentro da minha frets, o que eu mostrei para vocês que eu ia utilizar de coluna, tá? A entrega ID. Então, a base desse cálculo é verificar ali todas as linhas da minha entrega e depois verificar as datas, tá? Então, por isso que eu estou fazendo uma verificação aqui das linhas por entrega ID, ok? Vou fechar aqui o parêntese, vou colocar uma vírgula e vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo novamente, ok? Agora eu vou precisar criar duas variáveis para fazer verificações de data, tá? Então, para criar uma variável aqui dentro do DAX, tá? É o seguinte, você vai chamar o var, faz assim, ó, var, beleza? Depois você dá um espaço e vai dar um nome para sua variável. Eu costumo colocar um Vzinho na frente, tá, do nome dela, só para mim saber que é variável, ok? Ó, então eu vou chamar aqui de V pedido, para mim saber que é a data de pedido, que eu vou fazer uma verificação do filtro aqui, igual a calculate, ok? E por que eu estou utilizando a calculate? Porque eu preciso mudar o contexto da função que eu vou utilizar aqui na frente, que vocês já vão ver, tá? Para fazer um filtro. Caso você não use a calculate, não vai funcionar essa função DAX aqui, beleza? E qual que é a função que eu preciso mandar o contexto aqui para chegar num filtro? É a min, tá? Que é a função mínimo. E o que eu quero calcular o mínimo é o mínimo da minha data. Então, ó, fretes, data pedido, beleza? Essa daqui, fecha parênteses e fecha parênteses, beleza? Vamos ver se vocês entenderam aqui. Estou criando uma variável chamada vPedido, que eu estou utilizando a Calculate para mudar o contexto dela para mim conseguir fazer um filtro, tá? Da data mínima do pedido. Ou seja, a minha função vai correr lá na minha tabela, na coluna entrega ID, e vai tentar encontrar a data mínima para aquela entrega em específico. Beleza? E agora o que eu preciso fazer, tá? Preciso fazer a mesma coisa, só que para a data de entrega, tá? E no caso vai ser o valor máximo. Então, eu quero pegar ali a data mínima do pedido e depois o valor máximo da data da entrega, ok? Ó, vou vir aqui, ó, Shift Enter, var novamente, V, só que agora é entrega, igual a calculate, aqui é tudo igual, tá? Aqui em vez de ser min é max, tá? Porque eu preciso do valor máximo da data. Apertar Tab, e aqui ó, eu tenho que chamar o fretes, só que não é pedidos, tá?
Agora é entrega, que é esta daqui, ó, beleza? Então, ó, entrega, vou fechar o parênteses, 1, 2, beleza? Então, ó, parte da variável está criada. Agora a gente vai adicionar uma função aqui chamada return, tá? Que sempre que eu trabalho com variável, eu preciso utilizar esse return aqui para retornar algum valor depois, beleza? Ó, return, Shift Enter para descer para a linha de baixo. Eu sempre estou dando esse Shift Enter, tá? Para fazer a indentação aqui para facilitar a visualização de vocês, senão ficaria uma função gigantesca que fica bem confuso. Tranquilo? Mas para efeito de cálculo não muda nada não, fica tranquilo. Então vamos lá. Depois do return, o que eu quero retornar, tá? Basicamente eu vou fazer um C, tá? Que é o if aqui no caso, tá? Que é o C lá do Excel. Basicamente eu vou fazer uma verificação assim. Se existir algum pedido e alguma entrega, eu vou considerar na conta. Caso não exista, eu vou desconsiderar, tá? Só que não é só isso, tá? Eu vou escrever aqui para vocês e já vão entender ali a parte final, ó. Então vamos chamar lá o C, que no caso aqui é o if, tab. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar a função not is blank aqui dentro. E basicamente, antes de fazer o if, tá, eu vou fazer uma verificação, ó. Tem um valor em branco ali que eu estou verificando? Se tem, eu já pulo direto e já me retorna um valor em branco lá no final que eu vou colocar se é um valor negativo, tá? Para não precisar fazer um cálculo em toda vez que eu tiver alguma função ali, ele vai verificar mesmo que não exista dado nenhum, para o Power BI que não fica muito pesado. Beleza? Ó, is blank. Eu vou fazer a função inteira e depois eu volto aqui e explico para vocês com calma novamente, tá? Ó, blank, entrega. Ok? Então, estou fazendo essa verificação ali para saber se o valor da entrega está em branco ou não. E outra verificação que eu tenho que fazer, tá? Que é um E. Eu vou colocar esses dois sinais de E comercial aqui, que ele significa E aqui dentro do DAX, tá? E vou chamar, ó, V entrega novamente, que é este daqui, se é maior ou igual a V pedido. Beleza? Ó, vou colocar uma vírgula aqui e vou explicar para vocês, ó. Além de verificar se o valor de entrega está em branco, tá, eu tenho que fazer uma segunda verificação se o valor de entrega é maior ou igual ao valor de pedido, porque sempre a entrega tem que ser maior que a data do pedido, correto? Por que eu estou fazendo essa verificação aqui? Para não gerar valor negativo. E caso aconteça da entrega ser maior que o pedido, provavelmente alguém fez alguma coisa errada na tabela aí, que não tem como, né? O pedido, o valor da entrega ser menor do que o pedido, tá? Beleza? Então, ó, caso não tenha nada em branco e caso o valor de entrega seja maior ou igual ao do pedido, vai ser verdadeiro. Caso isso aqui não seja cumprido, vai ser falso. Tranquilo? Ó, vou dar um Shift Enter novamente. E agora, se for verdadeiro, vai acontecer o seguinte, ó. Ela vai tirar a diferença dessas datas para mim. Pode ser em dia, pode ser em semana, pode ser em minuto, tá? Você vai ver aqui dentro da função, ó. E para fazer isso, eu tenho que chamar a função dataDiff, que é esta função aqui, ó. Ok? E o que ela pede basicamente? Ó, ela pede duas datas e um intervalo. Esse intervalo aqui quer dizer se é dia, se é semana, se é segundo, se é ano e por aí vai, tá? A primeira data que você vai colocar aqui, ó, é o V pedido, que é a data menor, ok? Então, a data 1 é o V pedido, vírgula. A data 2 é o V entrega, ok? E vírgula novamente e o intervalo. O normal de utilizar é dia, tá? Mas caso você faça alguma coisa muito específica, aí você pode colocar hora, minuto, vai depender da precisão que você quer, tá? Mas em 99,99 dos casos a gente acaba utilizando o dia mesmo, ó, que é day. Coloca aqui, fecha parênteses. Então, caso esse requisito inicial aqui da C seja verdadeiro, ele vai calcular a diferença entre as duas datas. Caso seja falso, vou dar um Shift Enter novamente, ele vai retornar blank, tá? Basicamente, ele vai retornar valor nenhum, só para deixar em branco, ok? Então, recapitulando aqui, ó, vamos pegar a C novamente. Caso o valor da entrega não esteja em branco e ela seja maior ou igual ao valor do pedido, ele vai dar como verdadeiro e vai executar o cálculo aqui da diferença do pedido para entrega em dias. Caso isso aqui seja falso, ele vai retornar um valor branco, beleza? Então, ó, Shift Enter novamente. Agora eu vou fechar o parênteses da if, eu vou dar um Shift Enter novamente e vou vir aqui embaixo, ó, e vou fechar o parênteses da minha average x, tá? Que é uma função da média aqui. E basicamente a nossa função para calcular o tempo médio de entrega
é essa daqui, tá? Pode ser um pouquinho confuso, qualquer coisa volta aí no vídeo, mas se ficar com dúvida pode deixar aí nos comentários também que eu respondo para vocês, beleza? Ó, vou dar um Enter, ela vai ser criada aqui do lado direito, ó. Beleza? Ó, já foi criada aqui. E agora eu vou aplicar para mostrar para vocês, beleza? Eu vou vir nessa outra aba aqui, ó, só para criar um outro gráfico de linha para vocês verem que o resultado é exatamente igual à outra função que eu tinha feito. Ó, vou vir aqui em compilar. Antes, nesse gráfico de linha, eu já tinha colocado aqui ó, a data de entrega, tá? Para verificar as datas aqui embaixo. E agora eu vou pegar essa medida DAX que eu criei do tempo médio e vou soltar aqui no eixo Y. Tá vendo? Ó? Então, basicamente, vai funcionar assim. E como que eu consigo analisar isso aqui? Ó? Conforme os meses vão passando, ó, você vai ver, por exemplo, vamos pegar esse aqui ó, de exemplo, tá vendo? Ó? Lá em julho, né, de 2023, meu tempo médio de entrega ali foi de 4,67 dias. Aí se eu pegar aqui, por exemplo, ó, janeiro de 24, 4,57 e por aí vai, tá? Como vocês podem ver, tá? A diferença é mínima aqui, mas está aumentando. Ou seja, meu tempo de entrega está aumentando aqui conforme o tempo. Então, mesmo sendo mínimo, tá uma verificação que eu tenho que fazer na empresa aí, por que meu tempo está crescendo, tá? Quais as causas e motivos que isso está acontecendo, mas daí você teria que gerar um dashboard aí, fazer uma análise de causa, e já é uma questão para uma outra aula aí que a gente vai fazer no futuro. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Caso vocês tenham ficado com qualquer dúvida, tá? Pode deixar aí nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui e se quiser me ajudar ainda mais, deixa um comentário aí para engajar esse vídeo aqui, beleza? É isso aí, valeu, fui!